Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, tendo uma semana maravilhosa. E se você está chegando aqui no FV agora, já aperta no seguir aí na sua plataforma de áudio, classifica a gente com 5 estrelinhas. E se está nos ouvindo no YouTube, já se inscreve no nosso canal, dá um joinha do nosso vídeo e manda pra geral. Bora espalhar esses programas pelo mundo afora, galera. O tema de hoje é de fundamental importância para a sociedade brasileira no momento que estamos vivendo agora. E para contar para vocês sobre o que nós vamos falar hoje, eu já vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa, é sempre uma alegria, um prazer estar aqui contigo. E eu digo para os nossos ouvintes e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Você que está aí no seu carro fazendo aquela direção defensiva e econômica, né, gente? Você que está em casa, no trabalho, aonde estiver, esteja na paz e semeando o bem, a paz e o bem. Muito obrigado pela sua audiência aqui, que é o nosso Educação Financeira para a Vida. Como a Ana disse, curte o nosso podcast, compartilhe com seus amigos e familiares. Aqui é um espaço onde falamos de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. Então fique conosco, temos muitos conteúdos bacanas, finanças para casais, os santos e o dinheiro, temos muito conteúdo sobre economia comportamental, atualidades, e hoje vamos falar, como a Ana disse, de um tema de profunda urgência. Exatamente. Mais precisamente, nosso programa vai ser sobre a última mensagem da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao povo brasileiro, que traz uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo atualmente, não é, Augusto? É muito interessante olhar, então, o magistério da igreja, então, essa conferência dos bispos, dos pastores, olhando para o momento atual e deixando a sua mensagem ao coração de cada brasileiro e brasileira. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa 59ª Assembleia, né, que ocorreu ali em Aparecida, dos dias 28 de agosto a 2 de setembro, a sua primeira parte, qual o objetivo, quais são ali os fundamentos, o que os bispos estão discutindo, nós fizemos um podcast dia 1º de maio, Isso. Os nossos ouvintes mais fiéis vão lembrar, A Esperança Política, o episódio 105 do nosso podcast. Escute lá para você saber do que se trata essas assembleias, né? E agora a gente vai focar nessa mensagem dessa segunda parte da assembleia, que foi presencial lá em Aparecida, no Santuário Nacional. E os bispos começam citando a carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta. E é muito interessante, porque nós estamos em setembro, no mês da Bíblia, e trazendo um texto bíblico. A carta paulina dizendo, se nos esforçamos e lutamos, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos. E aqui, destacando isso, o esforço e a luta, ela tem um objetivo concreto. A esperança, ela não está nisso ou naquilo. Está em Deus mesmo. Então, Paulo coloca Deus vivo para lembrar da tradição judaico-cristã, né? O Deus libertador, aquele Deus que sente a dor do povo, o sofrimento dos pobres e vem libertar. Então, ele é o Salvador de todos. Ele é o grande libertador. Ele é o verdadeiro Messias dos pobres, aquele que veio instaurar o reino de Deus. Então ele fala isso para o seu amigo Timóteo e para cada um de nós. Muito bem, muito legal ter começado dessa maneira, né, Augusto?
Bom, e aí, galera, essa carta, então, ela vem aí direcionada em colegialidade, como dizem os bispos, e em comunhão a todos os homens e mulheres de boa vontade, ou seja, para todos nós que queremos colaborar na construção de um mundo melhor para todos. Sabe, Ana, essa é uma palavra interessante. Colegialidade. Lembra de colégio, Sim, né? me lembrei de colégio. Bem, são mais de 200 bispos. Ah, entendi. Então, pensa só, né? O colégio episcopal, ou seja, são muitos bispos. Então, é um momento de confraternização, deles estarem lá, papear, colocar em prática, assim, quais são as alegrias, tristezas, o que está acontecendo, né? Cada Quais as um. dificuldades, né, que a gente está enfrentando e o que a gente pode fazer também. E né, essa Augusto? colegialidade lembra esse caminho sinodal que a igreja está percorrendo. Sínodo é uma palavra grega que é caminhar juntos, estar juntos em comunhão, como irmãos e irmãs. Então, é uma atitude muito bonita dos bispos dizendo, né, a todo o povo brasileiro, aos homens e mulheres de boa vontade, estamos em comunhão com vocês. E eles reconhecem isso dizendo, nós pastores não estamos apartados da realidade, da vida do povo. Eles dizem, temos presente a vida e a história das nossas comunidades. Isso é algo até que a gente comentou bastante no programa 105, né? Por que que os bispos, então, se reúnem para falar de assuntos que não necessariamente são ligados somente às questões, vamos dizer, eclesiais, assim, mas à vida das pessoas. Então, lá a gente explica bastante sobre isso. Só lembrando para vocês irem lá e ouvirem e reouvirem esse programa que tá muito legal. E colocando em prática aquilo que o Papa diz, que o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Isso mesmo, tem que estar junto ali, Então, né? os bispos colocam o rosto da nossa gente, marcado pela fé, pela esperança e a capacidade de resiliência. Então, essas alegrias, tristezas, angústias, então eles trazem, né, no coração essa caminhada do povo. E com isso eles querem falar ao coração de todos. E aí vem a primeira grande constatação, né, Ana? Exatamente. Segundo, então, essa carta, os bispos relatam que nós temos exigências éticas. A nossa fé comporta essas exigências, que se traduzem de uma maneira muito concreta no cotidiano através de compaixão e solidariedade. Então, não adianta ter fé se não transparecer na prática, tá? E aí, Ana, vem essa exigência que você falou, ética. O compromisso, eu achei muito interessante. Compromisso. Isso que os bispos colocam, esse compromisso integral. Porque a promoção, o cuidado, a defesa da vida, desde a concepção até o término natural, e a vida entendida como a família, a ecologia integral, o Estado democrático de direito, tudo isso está vinculado com a missão apostólica. Ou seja, a integralidade, né, Augusto, de todos nós que moramos nessa casa comum. Então, não é só também pessoas, né? Nós somos responsáveis pela criação, por exemplo. Então, é nessa integralidade. Eu entendo assim, pelo menos. E eu achei interessante essa integralidade envolver também as instituições. Exato. Porque se a gente não tiver boas instituições que entendam essa integralidade, as necessidades, enfim, de todos, nós não vamos ter vida. Que vida que é? Vida é uma sobrevivência apenas? Não, é uma vida em plenitude. Então, eu entendo nesse sentido também. E olha só, a carta continua citando que todas as vezes que esses compromissos são abalados, nós não podemos deixar de falar. Ou seja, levantar a nossa voz. E ainda cita aqui uma parte de um discurso do Bento XVI, né, Augusto? Olha, e um discurso muito forte. E esse discurso foi feito em Aparecida mesmo, na conferência em 2007, onde o Papa Francisco, o bispo de Buenos Aires, Bergoglio, era o relator. Olha que legal. Em 2007. E o Papa, então, na época, Bento XVI, com uma voz profética, diz: a igreja é a advogada da justiça e dos pobres. Exatamente
por não se identificar com os políticos nem com os interesses de partidos. Ou seja, quando esses compromissos estão ameaçados, a igreja está pronta para defender a justiça e os pobres. A vida, né, Augusto? É muito bacana a carta colocar isso, né, o lugar da igreja no mundo, o serviço, ela que é o início e germe do reino de Deus, como diz a Lumen Gentium. A Lumen Gentium é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II que fala sobre a igreja como luz dos povos. Ah, ainda bem que você explicou, porque eu já ia perguntar o que era isso. Lumen Gentium. Lumen Gentium. Ou seja, como que a igreja se auto-entende? Qual que é a sua missão? Essa igreja que é povo de Deus reunido em assembleia? Então, no número 5 diz, a igreja é o início e germe, ou seja, ela é anunciadora. Ela precisa fazer a diaconia das consciências, oferecer pressupostos éticos, princípios, fundamentos e estar no mundo ali. Muito bom. Para cuidar, principalmente daqueles que mais necessitam. Seguindo, temos aqui o fato de que estamos passando por tempos difíceis, então isso é bem reconhecido aqui na carta, que diz que as desigualdades estruturais que são presentes na economia brasileira historicamente estão enraizadas na nossa sociedade, elas estão escancaradas, assim como talvez nunca houveram, tá? Também se constatam na carta descuidos com a terra, como a gente citou, nossa casa comum, a violência que cresce cada vez mais, a questão da flexibilização de posse e porte de armas, que potencializou essa violência e ameaçam o nosso convívio humano e pacífico em sociedade, em comunidade. E a gente aqui é fruto dessa ameaça, né? Na nossa região, mortes já houveram, né? A gente pode recordar aqui em Foz do Iguaçu, perto de nós, né? Essas questões de porte e posse de arma, o quão violenta está a nossa sociedade, né, Ana? Nós perdemos a capacidade de dialogar, né? Que é legal a gente divergir nas ideias e saber conversar, mas a violência está realmente muito enraizada na sociedade brasileira, infelizmente. Além de, citado na carta, ponto bastante importante para FV, questões econômicas. Desemprego, falta de acesso à educação de qualidade, porque também nós temos essa questão de qual educação estamos nos referindo, né? A educação está sendo aí muito sucateada nos últimos anos, principalmente. E a questão da fome, da insegurança alimentar, que, conforme os bispos trazem aqui, é o mais cruel e criminoso violência, né? Vamos chamar assim. Que o brasileiro está sofrendo, porque a alimentação é um direito inalienável. Gente, hoje minhas palavras não estão saindo, Jesus amado, né? Conforme cita Papa Francisco na última encíclica. Isso, a Fratelli Tutti. É que eu achei que eu ia falar errado, mas é a encíclica mesmo, né? Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 2022, a quantidade de brasileiros e brasileiras que enfrentam algum tipo de insegurança alimentar ultrapassou a marca dos 60 milhões. Ou seja, são pessoas que não têm todas as alimentações disponíveis, né? Então a pessoa tem que escolher fazer uma refeição apenas, ou está em situação de fome. 60 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente, né, galera? Então, isso aí é um problema econômico muito, muito, muito grave, que deve ser, inclusive, motivo nosso de observação e de cobrança para com os candidatos aí à presidência da República, porque precisamos resolver isso daí, né? E essa constatação do óbvio, né, Ana? Interessante os bispos colocarem esses desafios estruturais, conjecturais, ou seja, olhar a realidade, né, com óculos de um realismo, né? E a gente não pode, assim, achar, nossa, uma romantização, ou achar que tudo é invenção da mídia. Não, gente. Olhando, né? Aqui vale a gente destacar, no episódio 105, nós falamos sobre as contribuições que especialistas, teólogos
oferecem aos bispos com análise de conjuntura, ou seja, eles partem de fato da realidade. Com E os certeza. bispos colocam então: a nossa jovem democracia precisa ser protegida por meio de um amplo pacto nacional. Isso não significa somente, aí citando a doutrina social da Igreja, eles dizem, um respeito formal de regras, mas é fruto da convicta aceitação dos valores que inspiram os procedimentos democráticos. Se não há um consenso sobre tais valores, se perde o significado da democracia e se compromete a sua estabilidade. Pois é, né, Augusto? E hoje, no dia que estamos gravando, comemoramos aqui o bicentenário da independência do Brasil. E é muito importante a gente lembrar, isso também é presente na carta, que somos sim um país com muita potencialidade, com riquezas, né? Porém, estamos carentes de um projeto de desenvolvimento integral, um desenvolvimento humano, sustentável, econômico, que abarque e use todas as riquezas e potencialidades que nós temos em todos os sentidos enquanto nação. Então, esse projeto aí de desenvolvimento é algo que, enfim, economistas aí há tempos e tempos debatem, isso volta sempre à nossa agenda de debates, porque a gente não pode pensar só em um crescimento econômico se a gente não tiver um desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele vai contemplar tudo isso, né? Pessoas com uma vida boa, o país usando suas capacidades e suas riquezas de maneira a levar essas riquezas a todas as pessoas e de maneira sustentável em todos os sentidos. E, ao meu ver, né, não estamos tendo isso aí há um bom tempo. Cadê, né, projetos de desenvolvimento por parte global? A gente tem sim projetos isolados, né? A gente tem iniciativas, mas precisamos aí de um projeto que leve isso como uma pauta mais a sério. E aqui, né, destacando, Ana, essa questão do respeito formal às regras. Diz, né, a carta, um pacto nacional não é um mero, eu estou respeitando aqui as 4 linhas, protocolo, aquilo que a gente brinca no senso comum, que a gente vê muito, né, lá em Brasília, quando a gente fala assim, o excelentíssimo senhor, filha da mãe, né? Quando a gente vê muitos, um xingando o outro, respeitando protocolos. Então diz assim, não basta isso, respeito formal, é preciso uma convicta aceitação dos valores. Então os procedimentos democráticos, um consenso dos valores, né? Se a gente perder o senso de democracia, acabou tudo, perde-se a estabilidade. Lembrando, isso é princípio da doutrina social da Igreja, número 407. Exatamente, Augusto. E aí temos a questão que também é levantada pelo Papa Francisco, a economia que mata, né? Então, precisamos rever a nossa maneira de ser e fazer economia, levando condições de vida digna a todos os brasileiros. Inclusive, este é o grande desafio que nós vamos estar aí debatendo junto com os nossos irmãos e amigos na Economia de Francisco. Como ter meios alternativos à economia que vivemos hoje, que infelizmente não coloca a vida no centro. É isso mesmo, né? E olhar essa constatação de que essa economia, ela mata, ela exclui, ela oprime, ela desumaniza. Então isso lança luzes para que tipo de independência, né, nós temos. Ainda não todas as pessoas do nosso país têm vida digna. Então esse é o grande desafio. E aí, por fim, os bispos colocam que é necessário um verdadeiro compromisso autêntico, políticas de Estado com E maiúsculo, né? Interessante, né? A gente está num momento eleitoral onde se retiram governos. Quando se coloca Estado, a gente lembra, né, da nação, daquilo que você falava de um projeto
que contribua de forma efetiva para diminuir as desigualdades sociais, superar a violência, a ampliação do acesso aos 3T do Papa Francisco, a teto, terra e trabalho. E aí, tudo isso a partir da cultura do diálogo, do encontro, para que a gente possa, de fato, ter uma nação independente e soberana. E olha, gente, as políticas de Estado que devem ser priorizadas, né? Porque elas ficam, independente do governo que vai e vem. Isso também é uma grande questão aí a ser debatida. Quais são as políticas de Estado que vamos ter que trabalhar diante de tantas dificuldades que nós temos, né? Além do mais, os bispos citam aqui a preocupação com as questões de disseminação de notícias falsas, que, infelizmente, desestruturam a harmonia entre as pessoas, entre povos, culturas, famílias, colocando a democracia em risco, né, e aumentando ainda mais essa polarização e essa violência. E aí, preciso ter um compromisso com a verdade e com o evangelho. Bem, Ana, e aí para finalizar, os bispos colocam a corrupção histórica, contínua, persistente, que subtrai dos pobres. Olha o que interessante, subtrai o que pertence aos mais pobres. Toda e qualquer corrupção retira aquilo que é de direito dos pobres. E eles ressaltam, portanto, a lei da ficha limpa, como a CNBB tem grande contribuição nesse projeto, né, por Muito importante. apelos sociais, para que tenha uma, vamos dizer assim, uma participação política, democrática, promovendo justamente ética na política. E aí vem o processo eleitoral, da qual a gente está às vésperas, e os bispos então dizem assim: tentativas de ruptura da ordem institucional, veladas ou explícitas, buscam colocar em xeque a lisura desse processo, bem como a conquista irrevogável dos votos. Então, eles se colocam totalmente, né, à disposição e criticando aqueles que ameaçam as instituições democráticas. E para finalizar, eles nos convidam, enquanto sociedade, a participar de maneira ativa e pacífica das eleições, buscando sempre representantes que defendam projetos comprometidos com o bem comum, a justiça social, a defesa integral da vida, da família e da nossa casa comum, que é o nosso planeta. Então, somos todos convidados aí a estar presentes nesse momento. E aqui no FV a gente quis trazer para vocês essa carta para dizer que estar vivendo em comunidade e é fundamental, e que a gente precisa dar voz a esses documentos que às vezes ficam lá guardadinhos, né? Para entender, olha, os bispos estão também trabalhando, ajudando a sociedade, trazendo diretrizes, o que é bem legal, posicionamento, e até mesmo as pessoas que elas não professem a fé católica ou talvez nem a fé cristã possam entender, olha que importante que é os representantes, ou seja, os líderes religiosos também, darem bons exemplos no sentido de saber que eles são porta-vozes de algo. Então, sim uma grande responsabilidade. Então, você sinalizar pontos a serem seguidos, isso é algo que diz uma coisa muito boa, né? E, se a gente olhar numa conjuntura econômica e financeira, uma vez que a gente entende que a economia, a gente queira ou não, impacta na nossa vida, impacta no nosso bolso, a gente precisa se comprometer e participar desse processo democrático e eleitoral, porque nós, e principalmente as pessoas mais pobres, são as que mais sentem no bolso a falta de políticas ou políticas econômicas e sociais que são ineficazes, né? Então a gente tem que ter bastante atenção nesse sentido. E tá aí um documento muito legal. Vamos deixar ele no link da descrição para você acessar e também compartilhar para quem quiser aí ler, enfim.
estar mais atento ao que tem de legal também no site da CNBB, né, Augusto? E isso nos dá um impulso novo a nos esforçar e lutar, como diz Paulo a Timóteo, porque a gente sabe em quem a gente colocou a nossa esperança, no Deus vivo, o Deus de Jesus, nosso Senhor. Ele, portanto, que é o Salvador de todos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, né, capítulo 4, versículo 10. Então continuemos aí na luta e lembrem-se sempre: educação financeira é educação para a vida.